Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Corretor nessa manhã maravilhosa de terça-feira. Voltamos à nossa programação normal em 2024 e para começar com o pé direito, eu trouxe hoje um convidado muito especial. Esse convidado, ele foi nada mais, nada menos do que a pessoa que criou a primeira representação de seguros da MetLife no Brasil. Estou aqui com o meu amigo Henrique Gasparino. Soletrei certo o sobrenome? Olha, eu já vi muitas coisas nesse sobrenome, mas do jeito que você fez, tá de parabéns. Ah, Minha muito mãe vai obrigado. gostar, vai ficar orgulhosa. Pessoal, bom dia, né? Prazer estar aqui. Gustavo, prazer aqui abrir a casa para a gente Prazer é falar um todo pouquinho meu. de um produto uma estrutura, né, de solução tão importante para o brasileiro e que nós aqui, corretores, temos o papel, né, de trazer essa mudança cultural. O papo vai ser bom, galera. Vai ser bom, né? O Henrique ele já está habituado, a gente já nos conhecemos há pouco tempo, né? Mas já criamos uma relação muito estreita porque estamos juntos, inclusive nesse projeto, né? Que a gente vai apresentar para você, corretor, uma excelente oportunidade aí de negócios, né? Henrique, quer falar um pouquinho aí da sua carreira, da sua experiência? Sim, com certeza, Gu. Pessoal, então hoje falando um pouco do Henrique, né? A gente fala especificamente aí da veia do corretor, né? Então sou corretor de seguros aí há 6 anos, mas se eu voltar um pouquinho, iniciei no McDonald's, né? Vendo toda aquela estrutura, aprendendo muito, e nos últimos 15 anos aí na carreira bancária e no mercado financeiro. Então foram aí Certo. Bradesco, Itaú. Pode falar o nome aqui, Gu? Pode, Pode, então beleza. tranquilo. Então Bradesco, Itaú, grandes escolas. E ali no último momento, né, no Itaú, eu percebi que eu podia um pouco mais. A Sim. veia dos seguros de vida, né, estava estruturada tanto no Bradesco, fui ali multicampeão, pensando numa questão de seguros de acidentes, seguros que tem ali a disponibilidade no banco. E no Itaú eu percebi um pouco do planejamento financeiro. Lá tinha uma Sim, estrutura que me chamava muita atenção. Eu falei, poxa, como que eu agrego isso? Eu fazia, né, por sim. repetição, mas não entendia. Uhum. E um grande despertar para mim, né, para o mercado de seguros, e especificamente, né, o mercado de seguro de vida. Em 2017, tive uma intercorrência médica. Nessa intercorrência médica, né, tive que ir para o hospital. E quando eu entrei no hospital, pelo diagnóstico que eu tinha, o médico virou para mim e falou: Poxa, realmente você tem uma situação grave, você vai para a UTI, você pode morrer a qualquer momento. Quando ele disse aquilo, a minha esposa estava do lado, né, Uhum. quase desmaiou. E eu falei: Poxa, a minha vida passou por um segundo. E aquilo me fez refletir, o que que eu estou fazendo? O que que me gera propósito? E a gente sempre fala de propósito, né? Eu Sim. acho que um propósito é algo que se cria. E a gente não acorda e fala, meu propósito é esse. Eu falei, poxa, o que que eu posso agregar? E eu falava tanto de seguro de vida no banco e eu não tinha. E eu falei, poxa, e se fosse eu? Sim. E se fosse comigo? Daquele momento, então, eu decidi, falei, poxa, acho que eu posso virar tanto numa questão de propósito, como também da minha carreira profissional. Em 2018, iniciei na MetLife como corretor. Fui campeão lá de seguros, né, na campanha de Madrid, né, para a Sim. Espanha. Tivemos um jantar lá dentro do Santiago Bernabéu, Que fantástico. A legal. MetLife preparou especificamente para nós. Aham. E desde aquele momento eu percebi alguns gaps que a estrutura tinha que a gente poderia solucionar. Em 2022, iniciei a primeira representação, junto com os meus sócios, primeira representação de seguros da MetLife, estruturando tanto a parte operacional, a parte financeira, comercial e estrutura e estratégia para que esses novos corretores também pudessem ter a oportunidade que eu tive. Certo. Então, resumindo aqui um pouco, até me estendi, mas é interessante falar que isso, né, o que marcou muito a minha vida foi esse momento, e eu falei, poxa, eu Foi acho aí que que virou a chave, né. exato. E acho que na vida é assim, né, Gu? Tem Sim. situações que acontecem e você fala, poxa, esse é o start. E nem Ah, sempre quando a gente está vivendo a gente sabe, mas só depois a gente consegue entender realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores, né? sim, sim, tudo tem um porquê acontece as coisas, né, e traz a gente para uma reflexão para tomar a decisão, às vezes, né, do que a Isso, gente quer isso. para nossa vida, né. E aí falando um pouquinho do mercado, né, de seguro de vida no Brasil, assim, o que fez você tomar essa decisão? Além desse caso fortuito que aconteceu de uma doença, alguma coisa que você passou.
Tá. Bom, vocês não precisam, né? Tem muitos corretores aí que estão nos ouvindo, não precisa ter um problema como esse para É, enxergar o mercado securitário só de assiste o vida, né? podcast, né? Só assiste, tem um pouco de susto, mas é tranquilo. E eu acho que naquele momento, o que, que eu enxerguei? Que hoje, os principais players, né, que existem no mercado, que vendem a estrutura de seguro individual, são os bancos. E Sim, normalmente, essa venda do banco não é uma venda tão qualificada. Depois vem nós, né, os corretores, fazendo esse trabalho, sim. e tem estruturas específicas que são consultoria. Então, por diversas vezes no banco, eu pegava produtos, né, de outras instituições e eu nem sabia como funcionava. Certo. E eu chegava para a pessoa que cuidava do seguro também não sabia. Eu falei, meu, como é que funciona isso? Uhum. Porque tem uma nomenclatura, por exemplo, cobertura decrescente. Eu falo, que loucura, Sim. eu não tenho isso. E aí eu comecei a enxergar um pouco mais. Observando o mercado, né, e trazendo para a realidade de hoje, cerca de 17% apenas da população tem, no Brasil, né, seguro de vida individual. Pouquíssimo, né? Exato. E eu acho que ainda teve um crescimento, viu, Gustavo? Sim. Se a gente volta um pouquinho antes da pandemia, quando eu estava em campo ali falando com o cliente, eu falava, poxa, mas e se acontecer uma situação como essa? Como que Sim. você se sentiria? Se você tivesse que vender seu carro, sua casa? Ele virava para mim e falava, isso nunca aconteceu. É. E um ponto importante até para a gente trazer, porque um dos nossos objetivos aqui é sempre também trazer as mudanças que os produtos têm, que o mercado tem, de acordo com os acontecimentos da vida, né, do Perfeito. cotidiano, né. E é importante a gente reforçar aqui nesse episódio que o próprio produto de seguro de vida, depois da pandemia, ele teve uma alteração, né, porque até então pandemia era risco excluído, Isso, né. perfeito. Na pandemia foi aquele susto, né, geral. Sim, Realmente a gente não sabia. Existe um risco excluído, né? Evento pandêmicos, sim, epidemia e pandemia não é coberto. E a MetLife foi a primeira seguradora a se posicionar ali favorável ao pagamento. ao pagamento. Isso traz uma estrutura muito interessante para o segurado. Naquele momento, todo mundo olhou e falou: Poxa, e se acontecer comigo? É, E aí veio essa informação a público. Quando a MetLife se posicionou, trouxe uma tranquilidade para os nossos sim, clientes. E o importante. ponto é, né, quando a gente fala um pouco de MetLife, tem outros episódios aí que também a MetLife foi favorável e mesmo numa situação de risco excluído, conseguiu cobrir. Aham. Então, se a gente pensa o World Trade Center, né, automaticamente é um evento terrorista. Sim, Mesmo assim, a MetLife cobriu. sim. Se a gente volta lá na Segunda Guerra Mundial, a MetLife também fez apoio aos soldados, né, que foram para a guerra. E isso dá muita segurança para nós como corretores, né, porque, cara, quem que ia imaginar uma pandemia por um vírus que teve origem na China, né. Então quando a gente, nós como corretores também, é muito importante que a gente preste muita atenção na seguradora que a gente vai representar, né. Sim, perfeito. Hoje, quando a gente tem um respaldo, né, de uma seguradora multinacional americana aí de mais de 150 anos, a gente fica tranquilo de que todos os eventos, toda a situação, a gente vai ter um respaldo, uma Sim, situação de sinistro, uma informação, uma viabilidade para que aquilo aconteça e o cliente final tenha também essa informação, né? No com final das certeza. contas, o seguro, né, eu sempre falo, ele é feito para não ser utilizado. Sim. Mas eu sou o seu plano B que você deixa numa gaveta, deixa ali guardado, mas quando você precisar eu tô contigo. Exatamente, é isso. E, bom, a gente, eu queria que, sei lá, que você falasse um pouquinho de como que funciona esse trabalho hoje, que você desempenha como assessoria, como head, o seu time hoje de consultores, né? A gente vem percebendo aí no nosso convívio que, assim, existe um método muito bem elaborado para análise do cliente, existe um levantamento da vida financeira do cliente, onde a gente busca fazer a proteção do patrimônio familiar dele. Como que funciona um pouquinho dessa metodologia de trabalho? É uma metodologia, né, campeã, aí são mais de 150 anos com essa metodologia. Eu acho que a primeira parte é entender o cliente e trazer um processo de conscientização. Sim. Às vezes a gente está com um cliente, que, principalmente o corretor aqui, que talvez tenha um outro produto, vai fazer um upsell, cross-sell, ele fala, poxa, e o seguro de vida? Aham. Se acontecer alguma coisa. Isso é interessante, talvez você esteja fazendo esse papel inicial, mas existe muita técnica que pode fazer com que você tenha números e performance maior. Então, Sim. a primeira parte que a gente fala aqui, que quando a gente começa a falar do método, parece que não termina, viu, Gu? Aham. Mas a primeira parte que a gente chama aqui da abordagem é o processo de conscientização. Uhum. Eu sento com o meu cliente e falo, olha, eu tenho uma solução financeira para você, mas eu não sei se faz sentido. E eu preciso entender.
Nesse precisar entender, eu levando 3 aspectos essenciais. Como que ele se mantém num padrão de vida, se ele Sim. parar de produzir renda, como que fica a educação dos filhos, e hoje, né, está muito em voga um processo sucessório. Por quê? A gente tem uma alíquota em São Paulo que está com uma previsão de aumento para até 8%, uma alíquota progressiva. E eu acho que nessa mesma notícia, eu acredito que eu tenha visto algo que eles estão pensando em 30%. Existe um debate aí um pouco, aí já está no governo, né? Não está aqui o ITCMD é um tributo estadual, tá Aham. para o governo chegar a 30%. Se a gente volta em países desenvolvidos, a gente tem alíquotas aí de transferência de bens em torno de 30% a É 50%. muita coisa, É né? muita coisa. O ponto é, o Brasil vai chegar? É difícil, a gente não Sim. consegue trazer uma certeza. Mas o seguro é a melhor forma de você trazer uma liquidez e também ter ali uma vantagem fiscal nesse processo de transmissão. Então, nessa alíquota, espero que não chegue, né? Porque vai Aham. ser realmente ali muito forte. Sim. A gente tem muito patrimônio, né? A cultura do brasileiro, patrimônio imobilizado, isso Ah, traz um problema, aham. mas o seguro é uma vantagem. Então, a gente analisa essas 3 etapas. Como que você mantém seu padrão de vida? Como que está a educação dos seus filhos, se você se ausentar, se você não estiver presente? E tudo aquilo que você conquistou, imagina deixar 30% para o governo. Faz sentido para Sim. você? Então, a gente tem uma vantagem, uma solução financeira para isso. A gente estuda e com essas informações a gente traz a solução para o cliente. Então, quando a gente se posiciona como consultor Certo. de seguros de vida, a gente quer entender e posteriormente falar, olha, eu pensei na sua solução. Porque Uhum. normalmente qual que é o ápice? Você não tem seguro de vida? Poxa, e se a gente deixar 200 mil para sua família? Não sei se 200 mil, por exemplo, para Vai você é muito ou atender. pouco. E a gente fala muito da morte, né? E os Uhum. seguros, as coberturas em vida, é uma coisa tão fantástica que, se você pensar, a maioria dos sinistros hoje são de coberturas em Em vida. vida. São doenças graves, fratura óssea, invalidez, a diária de internação, que na Covid realmente ali foi o ápice, né? Sim. Então, tinha muitas dessas situações. Então, hoje, o brasileiro ele tem uma tecnologia de seguro de vida muito avançada e, com certeza, nós, como corretores, conseguimos trazer isso muito mais distribuído e personalizado. Não tem produto de prateleira, a gente traz algo que Certo. realmente faça sentido para o cliente. Personalizado, é isso. Exato. E como que você faz para descer esse tipo de informação para o seu time? Porque é assim, o que a gente, esse episódio aqui, a gente está abordando um projeto da MetLife, né? Está abordando também o mercado brasileiro, que ele é excelente para quem trabalha com esse tipo de produto, de seguro de vida em si. E, no entanto, como a nossa audiência, elas são de corretores, a gente está falando de oportunidade, né? E é muito interessante que esse projeto, ele traz uma oportunidade e do momento, do Do momento start zero zero, do momento que eu zero. conheci o projeto através de vocês, eu fui buscando lá na minha memória como foi o meu começo há 10 anos atrás como corretor de seguros, né? Panfletando, Panfletando e colocando, né, chegando negocinho de plano de na saúde no portaria. para-brisa de carro, colocando debaixo de Pô, porta. Então, é. assim, a gente já fez de Isso a gente tudo. fala raiz, né? É Não tem raiz. como. Quando eu cheguei aqui era mato, né, que nem você falou. Então, assim, então buscando, eu pensei assim, eu falei: "Cara, se lá atrás, há 10 anos atrás, eu tivesse acesso a um projeto desse, com certeza eu entraria, cara. Entraria mesmo, porque hoje e aí também no decorrer da carreira, você percebe que muitos corretores começam e a maior dificuldade é ter um projeto, é ter um plano, é ter um método de trabalho, né. O cara sai atirando para tudo quanto é lado, não consegue nada e muitas vezes fecha a corretora. Eu já tive muitos amigos que fecharam a corretora, cara. O que que eu entendo, né? Quando eu iniciei e me trouxe aí uma estrutura, foi que a MetLife dá um respaldo de como você fazer. Sim. E o que você disse é uma realidade, né, para nós aqui corretores, mas também para os outros ramos. A Sim, pessoa decide, né, e isso é uma veia que o brasileiro tem do empreendedorismo, eu vou para a rua, o que que eu vou fazer? Não sei. Vou panfletar, mas aí não é o meu cliente não abordar. é decisor. Então, hoje o que que a gente traz para o corretor, seja ele, né, já formado que tem essa estrutura ou que ele está começando, fala, Começando. poxa, aonde que eu vou realmente atirar? Então, existe um conteúdo denso, massivo, Sim. mais transformante. Então, é um processo de treinamento. São ali no mínimo 15 dias.
que a gente fala de como se comportar, como se vestir, dress code, como o cliente nos entende, como que o mercado entende a corretagem de seguro de vida, esse Sim, consultor, importante. como você faz a primeira visita, o que que você busca na primeira visita, no fechamento, o que que você traz de solução financeira, esse posicionamento como consultor e não mais simplesmente uma venda. E por último ali, que é o essencial para o nosso trabalho, é um processo de recomendação. Por quê? O nosso trabalho, se eu ligo para você e falo assim, poxa, quero vender um seguro de vida para você, Gustavo, Sim. você vai me atender? Se você me ligar? É, sem conhecer, Sem sem conhecer? conhecer. Talvez, eu acredito que não. Na correria do dia a dia. Às Olha, vezes vou atender, daí vou eu falar. vou passar o seu telefone aqui no ar para os meus consultores, eles vão te ligar. Mas o ponto é, não tem às vezes um relacionamento, Não não tem tem. estreito. Então a gente É faz, frio, né? O exato, contato. com que essa recomendação de uma pessoa que fechou, ou às vezes não é o momento, não fechou, a gente consiga abrir o leque. E o nosso método faz com que a gente consiga ter, com técnica, com eficiência, para que ele tenha uma performance ainda maior. Sim. Então, o objetivo, né, quando a gente inicia, é trazer uma transformação e que ele viva isso daqui intensamente, né? Que seja 100% dedicado. Sim. E eu falo muito, né? Desafios novos traz bloqueios antigos. E nesse momento que a técnica, que a perseverança, que a resistência Disciplina. faz você acontecer. Uhum. Faz a pessoa acontecer, né? E o corretor que ele inicia. Como que ele faz para fazer parte de um projeto como esse? Existe um. Como que funciona É, a escolha do corretor? perfeito. Hoje existe uma demanda inicial, né, de um processo seletivo, ver se esse corretor, como é que está o faturamento dele, como é que está a estrutura, né? Depois uma pessoa dedicada para fazer esse projeto, seja o corretor, alguém da equipe dele, Sim. para que viva ali intensamente esse processo. E o segundo, analisar o mercado que ele vai começar. Certo. Então hoje a gente tem um carinho, um cuidado muito grande para trazer principalmente alguém do mercado. Eu, por exemplo, depois de 6 anos ali, né, no Itaú, eu virei para minha mãe e falei, poxa mãe, vou mudar, vou sair, vou para Aham. MetLife. E ela achou que eu estava maluco. Minha esposa grávida de 8 meses e mesmo assim eu tomei a decisão. Sim. E o que que foi visto naquele momento? Além das características, a gente fazer esse processo inicial, né, para identificar se tem o perfil e principalmente essa questão do mercado inicial. Sim. Quem que a gente vai Importante. abordar? Então, hoje, quando eu falo, né, é um mercado que tem muito dinheiro na mesa, próspero, né, crescimentos aí acima de 20% em alguns anos, no último ano 12% de crescimento, então É muito muita superior coisa. ao que a gente pensa ao país, né? Sim. Só que a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho em quem vai começar esse projeto. Tá, no resumo, então, apesar de ser um projeto aberto pro mercado, existe uma análise da pessoa, e inclusive, como você bem falou, né? Então é um processo seletivo. Isso, Não é qualquer corretor que vai entrar no projeto, ele pode manifestar o interesse. Isso, manifestar interesse sim, né? Best Life aí está com as Sim, portas abertas para isso, Corretor SA também. sim, E a gente identifica dentro desse perfil quem tem, né? Principalmente esse início, né? Esse mercado, depois uma capacidade ali de se relacionar, um processo para ele iniciar e assim conseguir dar vazão, né? certo. Eu comento muito, né? E nas entrevistas que a gente faz, nas conversas que a gente faz, né? De parcerias, todo mundo aperta a minha mão no primeiro dia, Sim, mas poucos apertam minha mão depois de 2 anos. é, Então, o ponto é, quem vai apertar minha mão depois de 2 anos? aham. Então, o nosso objetivo é trazer pessoas focadas, pessoas que querem fazer acontecer e, com certeza, também ter o retorno financeiro disso. E quando a gente pensa num corretor que passou no processo seletivo, é um corretor que ele tem o perfil para o projeto, né? Então ele tem um mercado para ele trabalhar, então ele é um cara que ele tem um bom relacionamento, um bom network. eh, quais são os resultados que ele pode ter com esse projeto? E eu acho que é importante a gente reforçar que não é apenas, não é, esse projeto ele não é apenas para o corretor, né? Eu até comentei com você, com uma amiga que não faz parte do mercado de seguros, ela foi e participou desse processo seletivo junto à MetLife para participar desse projeto, né?
Então, a gente reforça, né, que é para qualquer... Assim como você veio Do banco. Tudo bem que o ramo financeiro, o mercado financeiro, ele é muito parecido com o de seguros, né? Ele até, Uhum. enfim, tá todo mundo ali debaixo do Ministério da Fazenda. Mas ele serve para qualquer profissional, né? Sim, com certeza. Hoje o corretor, ele já tem, né, uma visibilidade de como que funciona, né? E aqui até desafio, né? Quantos corretores já receberam, às vezes, uma ligação do cliente? Olha, tô com um consultor de seguro de vida aqui, com um produto que falou que eu preciso, que funciona Aham, assim. Você tem? Aí o cara, mais ou menos, não aham. tenho. Posso ver o que que ele fez? Então o corretor é visto com bons olhos, né? E realmente ali a gente vem dando ênfase, né, nesse aspecto. A gente Sim, tem corretoras aí com resultados sensacionais. E principalmente por quê? Porque ele já tem acesso ao cliente. sim, Quem não é do mercado, a gente fala, né, eu vim do ramo financeiro, então está muito próximo, né, já tinha vivência do seguro de vida. E qual que é o ponto principal? Não existe uma descrição específica de profissão. Se sim. a gente pensa, por exemplo, né, hoje a nossa, da MetLife, uma tricampeã, ela veio do ramo, ela era dentista. Olha. Então Aham. não tinha essa vivência e trouxe ali, né, resultados fora da curva. Então a gente não faz um filtro exato da profissão. Eu tenho que entender como é que está a pessoa nesse momento, aonde que ela está, qual o mercado que ela Sim. circula, Uhum. e aí a gente traçar estratégias para ver se faz sentido esse início de parceria. Faz até sentido, né, que uma pessoa que ela fez odontologia, viveu nesse... Porque, assim, a gente sabe que no Brasil uma faculdade de odonto ela não é barata. Então, assim, o network dela são pessoas que têm uma certa aderência, que buscam uma proteção financeira, que já tem até uma consciência da importância, né, de um seguro, de uma proteção familiar aí. E aí, falando até nesse case que você citou, quais são as competências, as skills necessárias que esse profissional precisa para ter um bom desempenho? Olha, vou falar de algumas aqui, mas eu vou resumir, tá? E vou trazer a última que eu acho principal. Mas a primeira é espírito de aprendiz. Eu cheguei aqui achando que era fácil. Eu cheguei aqui Sim. achando que ia fazer tranquilamente, mas não, é muito suor, Ah, é muita dedicação. A gente para pensar e fala, meu, eu tô entregando isso daqui. sim. É tudo ou nada, é valendo a vida. Uhum. Depois, uma questão de resiliência. O produto a gente está estruturando o seguro de vida para uma mudança cultural. E Certo. a gente vai ouvir muito não, mas é muito não. E a Uhum. gente vai ouvir como esse mercado inicial, para quem começa, ele vai abordar as pessoas próximas, às vezes amigos, parentes, ele vai ouvir não de quem ele gosta. É. E E se ele não tiver essa resiliência, ele vai falar, ele vai chegar à noite em casa e falar, por que que eu fiz isso? sim. Então esse é o terceiro ponto. Persistência. Nesse processo de mudança cultural, se a gente volta a 20, 30 anos, como que era o mercado de seguro alto? Às vezes não Sim. tinha, né, É. esse índice de penetração, essa capilaridade. Sim. Então, daqui 20, 30 anos, quando os nossos filhos estiverem num processo aí de começar uma família ou já ter uma família, como que será o seguro de vida? Eu vejo isso com muito bons olhos. E eu acho que por último é a fome, Gu. Tem Não que ter. tem, se não Né? tiver fome, não vai. É. Porque tudo é O mais fácil. desejo ardente de fazer acontecer, né? A gente pensa, né, para quem já está aí no ramo de corretor, né, já tem ali a sua corretora ativa, tudo é mais fácil. Aham. Vender alto, vender saúde, vender outros ramos, né, ramos elementares, mas o vida O vida. dá trabalho. Dá Você tem que trabalho, né? focar. Mas quando dá resultado, a gente não precisa necessariamente falar de números, mas quando dá resultado dentro desse programa de relacionamento, quais são as remunerações que esse profissional ele tem? Quais são os incentivos É, que ele tem? Ou talvez a gente pode até falar em números, mas onde esse cara pode chegar? Porque, assim, pela experiência que a gente está tendo, a gente está vendo que essa pessoa ela pode fazer parte dos 1% que tem do Brasil, né? é. De questão de renda, né? Quando a gente olha a pirâmide lá, né? A gente fala o valor final, mas não fala quanto ganha, né? Então, É, hoje, 1% do Brasil aí ganha mais de 30 mil reais. isso. Então, ele pode fazer parte disso. E o ponto principal é o início, né? Uhum. O início, a MetLife tem um subsídio financeiro durante 17 meses para que esse corretor ou para que esse profissional que hoje está buscando mudar de área, está insatisfeito e muitas vezes que é um empreendedor nato e está dentro Sim. de uma empresa, né, ali limitando ganhos, Aham. limitando as estratégias, que ele possa se preparar
e consiga formar a sua carteira. Sim. Então, isso é muito interessante porque no processo de formação, a MetLife é a primeira do Brasil. Então, esse subsídio financeiro traz a tranquilidade. Uhum. Porque eu, quando eu saí do banco, eu tinha minhas responsabilidades Claro. financeiras. E Uhum. eu precisava de um time para esse aprimoramento. Sim. E esse subsídio fez sentido porque até eu aprender, até eu fazer essa máquina girar, o subsídio financeiro faz com que você tenha condições para se manter. Excelente. Que não é ruim, hein, gente? Se a Não é gente ruim. considerar É hoje, excelente o ele subsídio. é atrelado a objetivos, lógico, né? Claro, Não existe, naturalmente. né? Almoço grátis. Almoço grátis, mas com certeza você tendo esse desempenho aí, conseguindo colocar isso no seu dia a dia, o resultado realmente é É surpreendente. diferenciado, né? É E a, surpreendente. e a gente pensa aí, né, nos corretores top 5, top 10 Brasil, acima aí de 7 dígitos, né, de Sim, ganhos anuais. anuais, Então, a gente está falando aí de mais de 1 milhão, tranquilamente. tranquilamente. É isso, então é essa oportunidade que a gente trouxe para todos os corretores que fazem parte aí do Corretor SA, dessa comunidade maravilhosa. Para os corretores também parceiros da Best Life ou para outros profissionais, como a gente bem reforçou aqui, que estão procurando aí uma oportunidade de buscar o mercado, né? E todo esse ecossistema que a gente criou aqui dentro da Best Life, agora o Henrique estreitando essa relação aqui com a gente, representando a MetLife aqui dentro da Best Life, nós estamos abertos, né, para quem tem o interesse. É muito importante que a pessoa, possivelmente se a pessoa chegou até aqui, ela acompanhou o episódio inteiro, então ela viu o que é necessário, tanto de habilidade, quanto de conhecimento, quanto de, enfim, network que você tem para fazer uma abordagem, para fazer a oferta do produto, para poder fazer aquela qualificação, para apresentar a solução personalizada, que é Com importante também a gente reforçar esse ponto, que são soluções personalizadas, né? E aí, se essa pessoa tiver interesse, só entrar em contato com a gente aqui, da Best Life, do Corretor SA, possivelmente vai falar comigo. com o Henrique, né? Mas estamos abertos, o processo seletivo, ele existe, mas ele é bem tranquilo. A pessoa, se ela não entrar, no máximo ela vai ter uma excelente experiência e vai conhecer quem sabe ela não se prepara para um futuro, porque essa colega, ela falou. Ela falou, cara, eu adorei a oportunidade, assim, talvez seja a oportunidade da minha vida, só que hoje eu não estou preparada para isso, mas eu vou me preparar. Quando a gente escuta isso, a gente fica muito feliz, porque as oportunidades estão em todo lugar. Sim. E às vezes você tem que escutar e entender se faz sentido. Pode Aham. ser que, como às vezes a gente está na frente do cliente e a gente viu, ele precisa e ele fala que não, dói. Sim. Só que às vezes a Dói. gente tem a ciência que se eu forçar e financeiramente não for bom para ele, ele vai cancelar. Sim. Na visão aqui, né, dentro desse processo para a gente, em parceria com a MetLife, fazer, né, trazer essa estrutura da consultoria financeira para corretores e pessoas que não são do mercado, às vezes ouvir um não é dizer um sim futuro. Então, nesse Justamente. não agora, pode doer. Aham. Assim como dói quando a gente ouve do cliente. Sim, sim. Só que daqui 6 meses, 1 ano. Então, a dica que eu dou, fortaleça sua rede de network, se prepare. Hoje o mercado, né, ele está muito aí forte, né? Se a gente pensa em educação financeira, então o mercado de seguros ele cresce por conta disso. Disseminou os escritórios de investimento, né? Então a gente tem aí os BTG, XP, os agentes de investimento, inclusive eles sugerem, né? Porque eles têm que fazer um dossiê ali da vida financeira do cliente. E eles acabam sugerindo que o cliente tenha um seguro de vida, né? Porque uma coisa que a gente não abordou nesse episódio, mas a gente já falou em vários, principalmente a gente, na nossa faixa de idade, que são profissionais que estão em formação de patrimônio. E às vezes não tem liquidez. Né? Então você tá ali, que você bem colocou, a gente imobiliza lá, daí compra um apartamento, uma casa, um carro, uma coisinha ali, e quando você vai ver, você não tem liquidez, e aí numa sucessão a sua família acaba tendo problema, né? Perfeito. Então A gente traz, né? É brincadeira, né? Mas está respirando, a gente vende, não. Tem um processo de análise, todos Sim. sabem, né? Que a gente passa aí por uma análise de subscrição, tem análise Sim. aí específica, né? Da seguradora e assim por diante. Mas o ponto é que, de acordo com o momento de vida do cliente, existe uma solução. Sim. Você não tem filhos, Não. né, Gu? Então, por que eu vou pensar na sua morte? Sim. Eu penso em uma situação que aconteça em vida. Eu tenho Sim. filhos. Então Mas eu na penso... verdade, no meu caso, a gente poderia pensar numa sucessão
da empresa. Perfeito. Entendeu? Existe Então, é legal isso, que a gente tem solução personalizada, né? Exato. O seguro de vida é um produto flexível e adaptado à necessidade do cliente. Esse Aham. produto de sucessão empresarial, patrimonial, pessoal, é algo que vai crescer de uma forma, acho que desses 20, 15% que o mercado vai atuar, quando isso entrar na veia ali do cliente, entrar na veia do Sim, consultor, do corretor, vai explodir, por quê? Processo sucessório para empresas, a empresa falece financeiramente. falece. Tá, e até explicando assim de uma forma um pouco mais simplista, né? Porque a gente tem audiência são pessoas de todas as formas, né? Então, assim, a sucessão a empresarial, eu vou utilizar até Não, tá certo, tá certo. Meirelles como exemplo. Então, por exemplo, sei lá, venho a faltar, e hoje numa posição de head da vertical de seguros dentro da Best Life, quem que eu vou pôr no lugar? Né? Então, até você recolocar esse profissional, você pode ter todo um comprometimento da estrutura da empresa, dos processos, dos colaboradores. Então, até você colocar uma pessoa que vai entrar ali, entender processo, entender cultura, entender tudo que a empresa faz ali, demora um certo tempo, isso pode quebrar a empresa, né? Eu vou resumir aqui, vamos ver se eu consigo. Eu gosto muito de falar de sucessão, né? Estudo um pouco de holding, Sim, essa questão aí de fazer uma trust, várias situações para a gente trazer a melhor solução para o cliente. O exemplo é simples, Gu. Eu e você somos sócios, temos uma empresa sim, que hoje tem um valuation ali, um valor de expectativa de 1 milhão. Eu sim, tenho 500 mil, você tem 500 mil. sim, Na minha ausência, quem que tem um processo sucessório é minha família. sim, A gente tem uma empresa de seguros, mercado financeiro, só que a minha esposa, ela é psicóloga. E ela vai vir aqui justamente. dar palpite. Uhum, Ponto final. Eu não quero, você não quer minha esposa. Só que a minha família tem 500 mil. Você tem 500 mil no caixa. Maravilha. Só que aí você quebra a empresa. justo. Então, qual que é o ponto principal? Você trazer o capital para a empresa recebe esse capital e direciona para a compra da parte da pessoa, da família ali que ficou com a Cara, isso sociedade. é tão simples, né? E, E tão necessário. e você falou aqui, né, da sua função dentro da Best Life, a gente chama de pessoa-chave, né? Ah, Quanto custa o Gustavo no mercado? Um uhum. profissional do seu gabarito, da sua qualidade. Ao invés de eu fazer, né, uma nova contratação, esse seguro, né, o custo do seguro é muito mais barato do que eu precisar trazer alguém. Então, Justamente. esse é um produto também diferenciado que nós temos. É isso aí, turma. Então, acredito que terminamos. Pô, muito feliz aqui. Acho que é um projeto, né, que a gente vem já há uns 6 meses, né, Gu, Sim. conversando, trocando ideia. Ah, Junto com a parceria da MetLife, que é essa multinacional americana, e tem muita coisa para a gente falar, para a gente conversar e para a gente repassar desse conhecimento. ok, é isso. Então, você que está assistindo, que assistiu esse episódio até agora, caso você tenha interesse em conhecer como que funciona esse programa de relacionamento da MetLife, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer e o carinho aí em explicar como que funciona todo o processo para que o corretor ou qualquer profissional, importante reforçar, queira fazer parte desse projeto aí conosco. E eu tenho certeza que quem tem fome, como o Henrique disse, vai ter muito sucesso nesse projeto. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um episódio. Henrique, muito obrigado. Não vamos esquecer de pedir para você que está assistindo, curta esse episódio, compartilhe, né, com seus amigos. Às vezes aqui a gente deu informação importante para quem quer mudar de carreira ou para o corretor que quer alavancar os seus negócios. Siga o Corretor SA no Instagram, se inscreva no canal no YouTube. Lá tem muito conteúdo bacana. A gente está crescendo muito em audiência, tem muito conteúdo, muito executivo de ponta que a gente está trazendo aqui para trazer informações valiosas para o nosso mercado. Henrique, muito obrigado. Quer dar último recado? Gu, eu que agradeço, né, a oportunidade, agradeço a Best Life também, a gente vem fazendo um ótimo trabalho aqui dentro, a estrutura, a condição e acho que a visão e pensamento, né, coincide. E o que você disse para mim é o final, e é um grande final. A fome faz a gente ir a lugar que a gente nunca imaginaria. Então, É bora isso. para cima, vamos fazer acontecer. Bora para cima e a meta a gente não bate, a gente espanca. Essa é Valeu, nova, vou colocar. turma! Muito Falou. obrigado, até mais.